E aí galera, beleza? Bora falar de redação? Conta uma coisa pra mim, você já se perguntou por que alguns textos eles realmente emocionam e outros eles passam despercebidos pela banca examinadora? Pois é, essa é a grande pergunta que nós nos fazemos dentro desse processo que é essa loucura do exame vestibular. Bom, a verdade é que nós precisamos entender como funciona e o que realmente se espera de uma prova de redação, né? A prova do Enem, para você tirar nota, você não precisa ser um grande gênio, essa é que é a verdade. Eu até acredito que se você conhecer os mecanismos de prova, e principalmente o modo como se faz a avaliação, você pode eventualmente ter tirado uma grande nota ou tirar uma grande nota sem ter feito um grande texto. Então, precisamos de algumas habilidades, de algumas qualidades, precisamos de clareza, precisamos de consistência, né? A gente precisa liberar do medo. Muitas pessoas têm medo, o medo da folha em branco, o medo de encontrar o tema de redação, né? A gente precisa ter uma capacidade estratégica de trabalhar essa prova. Por quê? Quando você escreve com estratégia, você vai mostrar para a banca que você domina aquilo que você vai escrever. E você só mostra isso quando você confia naquilo que você escreve. Você precisa ter confiança. A confiança, ela passa para a banca uma mensagem dentro do texto escrito que faz com que o seu repertório, as suas ideias, os seus argumentos, eles sejam colocados de uma maneira que, além de clareza, vai ter muita firmeza e muita consistência. Essa é a palavra que a gente avalia. Bom, mas nessa aula a gente vai tentar quebrar esse medo, porque você vai entender que na redação do Enem, né, na redação do Enem de verdade, ela não tem mistério, e é isso que eu me proponho a mostrar para vocês nesse momento. Beleza? Bom, moçada, o que é que nós temos aqui? Primeiro a gente tem que saber que o texto é o dissertativo argumentativo, né? Aqui eu coloquei a parte do tema, geralmente é um problema de ordem sociocultural brasileira, tá? O básico é a estrutura da redação, que é formada em introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução é a base de tudo, é onde a gente fala dessa tal clareza, né? É onde a gente fala dessa tal perspectiva que a banca espera, ok? A proposta da redação, né, sobre essa questão da ordem sociocultural, a proposta basicamente ela é sempre a mesma, né? Um texto dissertativo argumentativo que vai discutir ali uma questão de ordem sociocultural. Bom, isso significa que você vai precisar defender ali um ponto de vista a respeito de uma questão social, de um enfrentamento, um dilema que as pessoas têm dentro da vida do cotidiano delas, né? E você precisa fazer isso com 3 ideias. Você precisa ter clareza, você precisa ter lógica e você precisa de argumentos, né? Clareza, lógica e saber argumentar. Isso vai fazer, sem dúvida nenhuma, toda a diferença. Por isso que um texto ele precisa ter pelo menos 3 partes muito claras. Isso é critério de correção, tá? Introdução com uma tese clara. Tese é a principal ideia que você tem. Você tem que saber organizar e colocar essa ideia. Vou mostrar para vocês aqui dentro do curso. Vou te ensinar a fazer alusão, vou te ensinar a fazer contexto e vou te ensinar a fazer projeto de texto, que são as partes que nós trabalhamos dentro do período introdutório. Fica tranquilo, isso você vai aprender aqui comigo. Nós precisamos ter desenvolvimentos. São basicamente 2 desenvolvimentos com argumentos e lógicas. Vou te ensinar a escrever sem modelo. Vou te ensinar a escrever com tópico frasal, argumento principal, vou te ensinar o que é argumento acessório, vou te ensinar a fazer desfecho. Vou te mostrar dentro do curso que você não espelha parágrafos. A estrutura que você faz no desenvolvimento 1 é diferente da estrutura do desenvolvimento 2. E eu vou fazer isso mostrando a minha redação, as redações que eu escrevo e redações também dos meus alunos que tiram notas altas dentro da prova do Enem. Vou te mostrar como fazer estrategicamente a proposta de intervenção. Além disso, você vai receber
a base de tudo, né? Você vai receber textos motivadores para você basear o seu raciocínio dentro do curso e aprender a não copiar, tá? Eles vão ser aí o ponto de partida para sua chegada, entendendo o que a banca espera de você, que de maneira simples, né? A banca ela pensa uma estrutura de texto que é dividida basicamente em alguns critérios, né? Competência 1, que é a norma culta, né? O Enem ele avalia a sua redação com base em cima desses 5, a gente chama de competências, né? Só para vocês entenderem, competência não é igual, por exemplo, um tópico. Algumas universidades elas corrigem em tópicos. Quando você corrige em tópico, você identifica a falha e despontua ao aluno. Quando você corrige por competência, você lê o texto inteiro e identifica se ele alcança o que se espera, que são habilidades esperadas para determinados momentos da redação do aluno, tá? Então a banca, como eu disse, quer que você domine, não é? A competência 1 ela é a parte da norma culta, tá? Essa parte você tem que mostrar basicamente duas coisas e nós vamos discutir isso aqui dentro do curso. Você tem que mostrar convenções de escrita e desvios gramaticais, tá? Você vai mostrar toda a sua capacidade de escolha de registro. Registro são as palavrinhas. Então a gente ganha nota sim, a gente se destaca sim quando a gente coloca bons registros dentro do texto, tá? A competência 2 é compreender o tema, compreender as abordagens específicas do tema, né? Compreenda o tema com profundidade, com eficiência, né? Competência 3 é onde a gente trabalha os argumentos consistentes dentro da nossa redação. Sabe aquele negócio de provar aquilo que você fala? É dentro dessa competência que a gente avalia, competência 3. A competência 4, ela é a parte da estrutura da redação em relação à coesão, à coerência, o modo como a gente faz os mecanismos de unir as partes do texto, a função que tem. Vou ensinar para vocês o que é um projeto de texto, vou te ensinar a diferença entre a que a gente chama de coesão referencial e coesão sequencial. A sequencial é a mais famosa, mas a referencial, você sabe o que é? Tem universidade que dá nota para isso daí. Tá? E finalmente a competência 5, que é a proposta de intervenção, que tem que ter duas virtudes. Ela tem que ser viável, claro, né? E ela também tem que ter todos os elementos do texto, né? Da intervenção que fazem diferença dentro da avaliação, né? A questão principal é, você sabe se comunicar então com isso? Você sabe se comunicar de maneira autoral? Você sabe se comunicar de maneira crítica, de modo claro? Enfim, se você já sabe, você está no caminho. Está no caminho da base, digamos, do que seria aí uma redação nota 1000. E eu quero te mostrar aí alguns mitos sobre o que é essa redação nota 1000, né? Por exemplo, aqui, usar palavra difícil aumenta a nota. A gente vê bastante gente fazendo isso, né? Tem palavras aí que são terríveis, né? Diante dos fatos supracitados. Você escreve assim? Só tira nota alta quem cita filósofo. Não é verdade. Usar modelo pronto é garantia de sucesso, né? E clareza, estrutura sólida e repertório pertinente, na verdade, valem muito mais. E é isso que eu quero que vocês enxerguem, né? Bom, aqui tem muita gente que cria essas lendas em torno aí das redações nota 1000. Então vamos resumir? Você não precisa usar a palavra difícil. Então esse aqui é o primeiro ponto, tá? Você não precisa usar palavras difíceis. Esquece, você não precisa citar filósofo em cada parágrafo, ok? E você não precisa usar modelo decorado dentro da tua redação. O que você precisa sim é ter clareza, estrutura, escrever com eficiência, né? Usar repertório que faça sentido, repertório que não seja decorado, tá? E com o seu argumento mostrando ali que você consegue entender o tema, né? A nota 1000, na verdade, ela é muito mais sobre equilíbrio, né? E maturidade do que sobre brilho, vamos dizer, e rebuscamento, tá? A redação nota 1000, ela faz toda a diferença.
Bom, nesse sentido, eu quero dizer que agora você sabe o que realmente importa, né? A redação do Enem, ela é muito mais simples do que pode parecer, tá? Ela é muito mais simples do que a gente pode imaginar, e a redação do Enem, ela tem uma lógica. A redação do Enem, ela tem uma estrutura e um pensamento, e a partir da próxima aula a gente vai mergulhar de fundo dentro dos critérios de correção para entender exatamente essa lógica a seu favor, colocar na prática aquilo que você imagina. Vou mostrar o meu olhar sobre o texto e, de alguma maneira, desmistificar aquilo que você achava sobre a redação. Quantas dessas ideias você já viu antes? Quantas dessas ideias que eu vou te apresentar você já colocou na prática? Mas isso é para a próxima aula, beleza? Tchau! Vamos ficar por aqui, a gente volta em seguida.